mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Jó, lá no capítulo 42. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 7, que a palavra fala assim: Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Irmãos, aqui já é o finalzinho, o processo da restituição da vida de Jó, já é o finalzinho do capítulo aqui do livro de Jó. Aqui é quando Deus demonstra sua ira diante dos amigos de Jó, dos supostos amigos de Jó. No final, Jó termina com amigos, porque Jó não se revoltou contra eles, eles acabam tendo amizade ainda, mas Deus fica irado e com raiva daquilo que eles fizeram, porque eles falaram inverdades a respeito da atitude de Deus, diante do que Jó estava passando, daquilo que não era real, e Jó sempre falando a verdade a respeito do Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Ele não sabia o porquê que ele estava passando por aquilo, mas ele entendia e ele confiava que um dia Deus ia restituir, da mesma maneira que Deus deu tudo, que Deus tirou tudo, uma hora chegaria a restituição na vida dele. Então Jó ali teve uma maturidade espiritual muito grande, porque ele estava convivendo com 3 amigos imaturos. 3 amigos imaturos em todos os sentidos, principalmente no âmbito espiritual. E quando nós convivemos com pessoas imaturas do nosso lado, existe um atraso muito grande se você não tiver uma estrutura muito boa com Deus. Porque a tendência do imaturo é levar você também à imaturidade. E a imaturidade vai levar você a ter atitudes infantis, a agir por precipitação, a agir por emoção, e você vai acabar perdendo muitas coisas na sua caminhada, ou tudo que você conquistou até agora, por causa desses imaturos que estão do seu lado te influenciando a fazer aquilo que é errado. E Deus pediu que eu entregasse essa palavra para você, porque está chegando uma restituição na sua vida, como ele fez na vida de Jó. Só que imaturidade do seu lado não pode permanecer. Deus sabe as pessoas imaturas que estão do seu lado. Tem gente que confunde quantidade de pessoas ao redor como se fossem amigos. Tem necessidade de entulhar pessoas. Vai juntando grupos de pessoas. São pessoas imaturas. Só se reúnem na balada, nas risadas. São pessoas extremamente imaturas naquilo que elas estão fazendo, mas se reúnem para bebida alcoólica, para falar mal da vida do outro. E tem gente que se empolga com essas coisas, porque assim parece que preenche um vazio. Se eu ficar sem esse ciclo de amizade, se eu ficar sem esse ciclo de pessoas, como que eu vou fazer? Eu vou ficar esquecido, vou ficar esquecida. E na verdade, irmãos, vale muito mais você ter 1 ou 2 amigos, ou você ter só Jesus na sua vida, que é extremamente verdadeiro, porque Deus quer o seu bem em todos os aspectos da sua vida, do que você ficar rodeado de pessoas falsas, que só estão com você por aquilo que você possa oferecer. Na hora que você fica sem dinheiro, que você fica sem trabalho, que você fica numa condição que eles percebem que não vai haver uma reversão de imediato, eles são os primeiros a se afastar de você. Eu já passei por isso. Eu tinha minha casa cheia. Todo final de semana tinha gente comendo na minha casa. Então, as reuniões vinham, o serviço ficava, eu tinha que servir, eu tinha que fazer, eu tinha que comprar. Quando eu fiquei numa situação difícil, eu não escondi de ninguém a situação que eu estava passando. Foi uma escolha minha, não quero mais viver nessa condição, vou sair, vou embora com as minhas filhas. Essas pessoas desapareceram da minha história. Hoje eu agradeço, não tenho amizade com ninguém, não devo nada para ninguém. Então, todas as vezes que você passa por dificuldade,
Agora, dedo apontando tem um monte. As primeiras pessoas a saírem de perto de você são aquelas que estavam com você na falsidade, por aquilo que você tinha. Aí você começa a dividir a sua vida com pessoas imaturas. Essas pessoas só vão te causando problema, não entendem o que você está passando, não compreendem a sua dor, porque não tem maturidade. Agem com imaturidade. Aí você vai falar assim para mim, mas dela, o grupo que eu ando, o grupo que eu participava, tinha mulher casada, tinha homem casado, mas imaturos. Você pode analisar que a estrutura do casal, a estrutura da pessoa era uma estrutura imatura. São pessoas que não têm uma compreensão muito certa das coisas, não tem muito princípio na vida. Age por imaturidade. Eu já conheci vários casais que não conseguiam resolver entre eles. Não tinham coragem de separar, mas também não tinha união entre eles. O que sustentava o relacionamento deles, o fato deles se suportarem, eram os amigos. Então eles não terminavam, não separavam, porque tinha um ciclo de amigo que era o que segurava o relacionamento. Irmãos, isso daí é maligno demais. Isso não tem lógica, isso é imaturidade. Então o que mantinha os casais unidos ali eram os grupos. E aconteciam barbaridades no meio daqueles grupos. Aconteciam coisas assim cabeludas e absurdas. Segredos onde não podiam ter, traições entre eles mesmos, então eram coisas absurdas. Eu já cheguei a presenciar esse tipo de coisa. E quando Deus projeta a gente para ter muitos amigos, Deus te dá um suporte emocional, psicológico, para você suportar aquilo. Você tem que ter estrutura para lidar, porque são várias pessoas ali, são várias reuniões, são várias culturas diferentes, criações diferentes, e uma hora você pode se decepcionar. Mas as pessoas que são projetadas por Deus para ter esse ciclo grande de amizade, Deus dá uma infraestrutura. A pessoa sabe lidar com aquilo ali sem deixar as pessoas entrarem demais na intimidade dela. Mas tem gente que não foi projetado para ter grandes ciclos de amigos. Eu não sei se você sabe disso. Não foi projetado para ter ciclos de amigos. Deus projeta algumas pessoas para ter uma vida mais reservada. E aí Deus dá infraestrutura emocional e psicológica para que a pessoa caminhe com menos quantidade de gente do lado. Então Deus conhece o projeto que Ele tem para a vida de cada um. O que nós não podemos fazer diante das situações, da vida que a gente leva com Deus, é armazenar pessoas na nossa vida, sendo que elas não têm qualidade. E nós temos que buscar em Deus o que passa no coração dessas pessoas. Porque às vezes você está trazendo ruína para a sua vida, em todos os sentidos. Principalmente para o seu ministério. Que a sua fonte de vida é Deus. A sua fonte de vida é a sua fé. Se você traz pessoas para minar o seu ministério, minar a sua chamada, chega uma hora que você não consegue caminhar mais. Qual que é a estrutura que vem para todas as áreas da sua vida? Vem de Deus. Vem do âmbito espiritual. Aí você começa a minar esse lado espiritual seu, porque a gente vive pela fé. Tudo que a gente conquista vem do plano espiritual, é algo sobrenatural. Se você mina a sua fé, como que você vai continuar caminhando e tendo sucesso nas outras áreas da sua vida? Aí você fica carregando essas pessoas imaturas do seu lado, dando palpite de coisas que elas não entendem, ouvindo essas vozes, aceitando o julgamento delas como se fosse uma realidade na sua vida, você se afunda. Jó não permitiu, Jó escutou. Jó foi escutando, Jó foi ouvindo aquilo ali e foi ficando quieto. Só que a verdade de Deus prevaleceu na vida dele. Ele não deixou se levar pela imaturidade dos amigos. E Deus manda dizer para você, estou tirando toda a imaturidade que está atrapalhando a sua caminhada. Estou te livrando dessas amizades que não acrescentam nada na sua vida. Estou te livrando desses pensamentos, sabe, negativos, esses pensamentos contrários dos meus pensamentos, que fazem com que você venha desanimar diante do cenário que eu te coloquei, da caminhada que você tem. Então Deus manda falar para você que hoje Ele está tirando, porque a restituição que está por vir, você não pode permanecer com esses imaturos do seu lado. Deus chegou ao ponto aqui de fazer eles abençoarem Jó. Você viu que Ele manda que as coisas em sacrifício, manda entregar para Jó? Eles vão lá, obedecem, entregam tudo nas mãos de Jó, e Jó vai lá e ora por eles. Através da oração que Jó fez, que Deus conhecia o coração de Jó, aí Deus livrou esses homens da morte, porque Deus estava extremamente irado. Porque ao invés de apoiar o amigo na hora da dificuldade,
ficou condenando as atitudes do amigo, ficou condenando o processo que o amigo passava. E Deus estava por trás daquilo, Jó não tinha o que fazer. Ele tinha que obedecer ao seu caso. Você está num ponto que você não tem o que fazer. Você tem que ficar no cenário que você está, em obediência ao Senhor, mas estão questionando, estão apontando, estão falando. Só que Deus manda dizer para você, estou levando esses imaturos para longe de você. Porque a restituição está chegando e não vai fazer parte do seu cenário. Só que Deus ainda vai usar essas pessoas para te abençoar de uma certa forma. Do mesmo jeito que fez com os amigos de Jó. Deus ainda vai usar esses imaturos ainda para abençoar você. Agora, quando Deus tirar, irmãos, não traga de volta. Se Deus falar assim, olha, vou tirar fulano, por mais que doa, talvez você goste da pessoa, você queira conviver, às vezes a gente é muito próxima. Deixa Deus afastar para você ter vitória na sua vida. Porque esse negócio de você ficar com dó do outro, ficar sempre olhando só o lado do outro, você esquece o seu lado. E Deus tem uma grande obra para executar na sua vida. Você está louco para ter um testemunho. Você quer contar que Deus é na sua vida. Você quer que todo mundo veja que Deus é na sua história. Mas se você podar o trabalhar de Deus, vai ficar difícil. Aí você começa a interferir naquilo que Deus está fazendo, porque você gosta da pessoa, porque você quer a pessoa do seu lado. Deus manda dizer para você, vai ver a sua exaltação do mesmo jeito, só que precisa afastar. Porque a influência da imaturidade dessa pessoa pode te levar à ruína. E você talvez não venha nem tomar posse daquilo que você está lutando para ter. Aí você perde o seu milagre e a culpa não é do Senhor. Irmãos, lidar com gente imatura é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Você dá conselho, você fala, você dá exemplo. A pessoa não quer saber. A pessoa não está nem se importando com o que está vendo, com o que você está falando. Mas dentro da imaturidade dela, ela faz coisas que te ferem, ela faz coisas que sabe, que te magoa, ela faz coisas que trazem vergonha para você diante de outras pessoas. Ela tem comportamentos imaturos que trazem consequência para sua vida. E aí você fica nutrindo isso, você fica insistindo nisso, você não consegue seguir em frente. Você não consegue caminhar, você não consegue avançar, você não consegue tomar posse daquilo que é seu. Por que muitas pessoas oram, buscam no Senhor e querem isso e querem aquilo e não recebem? Porque são imaturos. E Deus sabe que se colocar essas bênçãos nas mãos dessas pessoas, elas vão agir com imaturidade novamente, ou de uma forma pior do que já age. Então nós temos que ter maturidade para lidar com as coisas, nós temos que aprender a respeitar o ser humano, nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que viver a verdade, falar dela, mas viver a verdade em todo momento da nossa vida. Nós temos que ter maturidade em tudo. Maturidade dentro do nosso lar, no relacionamento íntimo que você tem com os teus filhos, dentro do lugar que você trabalha. E tem gente que não é assim, tem gente que é imatura. Tem gente que só quer o oba-oba da história. Aí você se ilude com reuniões de amigos, você acha que ter amigos é quantidade? Não é não, irmãos, é qualidade. E se você está numa fase da sua vida que você não tem qualidade nenhuma do seu lado, que você vai ficar sozinho, só você e Deus, agradeça o Senhor que é livramento. Lidar com gente imatura é terrível. Esses grupos de amizades com imaturidade só trazem problema e transtorno, é muita fofoca. Na hora de furar o seu olho, não pensa duas vezes. Na hora de te trair, não tem por onde. Vai te trair porque é imaturo. Não trata situações com maturidade, não pensa para falar. Tem inveja das situações dos outros. Por quê? Porque é imaturo. Não tem maturidade espiritual, não tem elevação espiritual, não teve libertação. Aí os demônios vêm e tomam conta. Aí você acha que você tem que ter esse grupo de amigos, porque se você não tiver, você não vai sair, se você não tiver, você não tem aonde passear. A vida não é assim, irmãos. A vida não é assim, tem muita coisa para se fazer. As pessoas aí estão acostumadas, sabe? Ai, tem que ter grupo de amigo, tem que ir para churrasco, tem que ir para balada, tem que ir para festa. A vida da gente não é só isso, não. Tem muita coisa que você pode fazer, se divertir, ter uma vida mais tranquila, saudável, conviver com pessoas maduras, que tenham maturidade para entender a sua situação, que tenham maturidade para entender o processo que você está passando, que tenham maturidade, sabe, de respeitar o seu espaço, coisa que o imaturo não tem. E quando você vê muitas pessoas imaturas juntas, porque não tem idade isso, viu? Tem muitas pessoas com 20 anos de idade que têm uma maturidade de pessoas aí com 50 anos que não têm. E aí, quando eles se reúnem, é uma imaturidade atrás da outra. É aquela babaquice, aquela infantilidade, aquela autoafirmação.
É um querendo provar que é mais do que o outro. Aquele fingimento. Demonstra que ama. Ah, vocês são os meus melhores amigos. O que nada. Na primeira oportunidade que tiver, puxa o seu tapete. Então já passou a fase de ficar se iludindo com isso. Já passou a fase de você ficar carregando isso. De você ficar trazendo isso para sua vida. Já passou a fase de você, sabe, trazer isso para sua história como se fosse um alimento dentro da sua vida sentimental. Dentro do seu casamento. Isso não existe. Deus une duas pessoas como uma carne só. Você tem que conviver com seu marido, conviver com a sua esposa. Você tem que ter cumplicidade com essa pessoa. Você tem que viver com essa pessoa. E não ficar unido a essa pessoa por causa do ciclo de amizade que vocês têm. Isso não existe. Deus não une isso. Isso não é casamento. Isso é imaturidade. Uma hora a situação complica. Uma hora vem a fatura de tudo isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz. Ah, dela, mas meu casamento não é bom e na hora que eu tô com os meus amigos lá é que dá uma aliviada no relacionamento. Aí a gente até se dá bem na frente dos outros. Não, vocês não se dão bem na frente dos outros. Vocês estão vestindo capa que uma hora Deus arranca. Porque fica vendendo uma imagem aí de que serve ao Senhor e não cuida do casamento. Fica trazendo amizades imaturas para o relacionamento, fingindo ser uma coisa que não é. Tem que colocar o joelho no chão e pedir para que Deus venha reformar isso. Me quebranta, Senhor, nos quebra, nos faz de novo. Traz amor, traz cumplicidade, tira tudo aquilo que é falso da nossa história. Depois acontece aí processo de adultério, não sabe por quê? Porque provocou, deu legalidade, abriu brecha, um buraquinho que fica, o demônio entra. Quantas vezes eu já vi ciclos de amizades, irmãos? Arrasta desde a infância. Não que não possa ter. Não é isso que Deus está falando, mas a gente precisa buscar no Senhor o direcionamento de tudo. Vive aquela nostalgia. Ai, amigo de faculdade, amigo de escola, amigo de grupo. Você já está vivendo um outro patamar da sua vida, com outras responsabilidades. Esquece a responsabilidade de casa. Está ainda estagnado lá na escola que você teve. Estagnado em coisas que você viveu no seu passado. Esquece de avançar para o futuro. A realidade é outra. As coisas mudaram, as pessoas cresceram, cada um tem que ter a sua responsabilidade, a sua vida. Ah, não pode conviver? Pode conviver. Mas não transferir a sua intimidade e não transferir as suas frustrações para esse tipo de coisa. Nós temos que resolver os nossos problemas, irmãos. É mais fácil assim, porque nós nos libertamos daquilo e aquilo não nos escraviza mais. Se você não buscar em Deus uma libertação, se você não buscar em Deus resolver os seus problemas, transferir isso para amizade, para churrasco, fica complicado. Chega uma hora que as coisas desmoronam. As coisas começam a acontecer de um jeito que não dá e você começa a se decepcionar. E pelo fato de você falar demais, entregar muita coisa íntima sua para esse grupo de amigos, você acha que está ficando só no grupo de amigos a sua história ou que isso está sendo passado para frente? Com certeza tá. As pessoas não são fiéis assim, não. Uma coisa que eu aprendi, não confie nas pessoas. Nós temos que confiar em Deus. Buscar sempre o direcionamento no Senhor. Senhor, é o momento? É o momento de aproximar, é o momento de visitar, é o momento de ver, é o momento de conversar, é o momento disso, é o momento daquilo. Deus orienta a gente em tudo. E você vai conduzindo a sua vida dentro de uma maturidade espiritual para que você venha ter vitórias lá na frente. Porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. No mundo tem um ditado que fala, me diga com quem andas, eu te direi quem tu és. Então nós temos que ter maturidade. Se Jó não tivesse tido maturidade diante desses amigos imaturos que acompanhou ele durante o processo, ele teria desistido da vida dele com o Senhor. E ele teve momentos de indagação ali com Deus, ele teve momentos ali que ele se revoltou, porque ele não entendia o que ele passava. Ainda 3 amigas ucrinando e a mulher revoltada, imagina. Que situação que esse homem não estava dentro de uma aprovação. Então Deus manda dizer para você, estou tirando tudo aquilo que é imaturo na sua vida. Estou tirando tudo aquilo que é imaturo. E tem pessoas aqui que estão convivendo com outras pessoas dentro do lar, casamento, que são imaturas. Não tem aquela maturidade. Não entendeu ainda que está casado. Não entendeu que está casada. Não entendeu que já cresceu. Que precisa ter responsabilidade dentro do lar. Não entendeu determinadas coisas ainda. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando para tratar com esse imaturo. E na hora que Deus começar a tratar, não coloque a tua mão. Você vai deixar Deus agir. Porque se você não deixar Deus agir, vai continuar sendo imaturo e vai continuar trazendo consequências para a sua vida. Vai trazer
problemas para ela? Vai, mas vai trazer problemas para sua vida. Irmãos, tem homem que é incabível no dia de hoje, que tem 30, 40 anos, que mora com pai e mãe, joga videogame. Não tem maturidade. Tá sempre encostado em alguém da família. As portas só se abriram na vida dela porque alguém foi lá e abriu. Deus não tem isso para nós. É uma geração doente, é uma geração monstruosa, é uma geração incapaz, uma geração que traz dores para outras vidas. Porque agem, sabe, no impulso, age precipitadamente. E Deus não tem isso pra gente. Deus não tem isso pra gente. Então Deus tem que tratar a gente para que a gente venha saber lidar com essas situações e falar não para esse tipo de coisa. Às vezes você está com um filho ou uma filha nessa condição, comece a orar e pede para Deus entrar, porque Deus já está entrando mesmo para ter um encontro com esse imaturo. Mas você como mãe, como pai, se você não está conseguindo resolver, não está conseguindo pôr a rédea, você tem que pedir para Deus chegar e tratar, para que você fique livre disso. Porque uma pessoa imatura, nessas condições, escraviza todo mundo que está em volta. Acha que todo mundo tem que viver em função dele. E a sociedade aqui fora, irmãos, é uma selva. Aí, para uma pessoa imatura sobreviver dentro de uma selva, o que ela faz? Coisas erradas. Porque ela age com imaturidade mesmo. Então, eu quero determinadas coisas, a pessoa não quer dar, ele quer entrar em determinados lugares, vai do jeito ilícito mesmo. Porque age com imaturidade. Acha que nada vai acontecer com ele, ou se acontecer, a família vai socorrer, e assim por diante. E isso traz consequências para a nossa vida. Por isso que nós temos sempre que buscar em Deus o direcionamento de tudo que a gente vai fazer, principalmente no relacionamento. Senhor, esse homem é para mim? Essa mulher se encaixa com a minha vida? É para mim? Porque se você casar com um imaturo ou uma mulher imatura, você vai ter graves problemas na sua vida. Graves problemas na sua vida. Não vai criar os filhos direito, vai criar os filhos pior do que cria um bichinho. Tem gente que não respeita nem a vida de um animal. E vai fazer pior, talvez, com uma criança. Não vai ter maturidade para lidar com uma casa, sabe, com a educação de um filho. Não terá maturidade para lidar com dinheiro, não vai ter maturidade para nada. Então, nós precisamos sempre buscar em Deus o direcionamento. E quando Deus tira essas pessoas da nossa vida, não pode trazer de volta. Como que você vai querer ter um ministério com o Senhor, criar situações, criar cargos e colocar talvez uma pessoa imatura para cuidar daquilo, cuidar do dinheiro do ministério ou cuidar de vidas dentro de um ministério se a pessoa é imatura? Como que ela vai lidar com o psicológico e emocional de alguém se ela não teve libertação, se ela não tem maturidade espiritual, se ela não tem maturidade intelectual, se ela não tem uma maturidade emocional? Não tem como. Vai chegar nos lugares, vai fazer coisas para você, vai te levar à falência, vai criar situações constrangedoras, vai destruir seu ministério. E nós temos que buscar em Deus isso. Você tem um trabalho, uma empresa, como que você vai colocar coisas de responsabilidade para lidar com o cliente, uma pessoa imatura? Não vai atender bem o cliente, não vai responder o cliente, não vai mandar mercadoria para o cliente. Não vai cumprir os horários que tem que cumprir, não vai fazer as coisas direito. Porque, irmão, se falar, viver de aparência, um monte de gente vive. Quem conhece o interior de cada um é Deus. E nós temos que buscar sempre o direcionamento no Senhor. Quando Deus tirar essas pessoas da sua vida, essa imaturidade da sua história, você vai ver como que sua vida vai fluir, a paz que você vai sentir e como que as coisas vão acontecer de uma forma bem mais fácil. Porque isso se torna uma pedra de tropeço na vida da gente. Você lidar com o imaturo é a pior coisa que tem. Você está falando que não dá, você está falando que não pode. Você está mostrando que o caminho está errado. Você está pedindo para a pessoa parar porque aquilo ali não está sendo legal para você, a pessoa não te respeita. Está sempre na infantilidade. Tem criança que às vezes é mais adulto do que um adulto que é imaturo. Então Deus manda falar para você, eu estou chegando para tirar essas pessoas imaturas do seu caminho. Uma vez que eu arrancar, não traga de volta, porque eu estou trazendo restituição para sua vida. Não podem permanecer no seu cenário. Não podem continuar te oprimindo desse jeito. Não podem continuar agindo da maneira como estão agindo, porque vai te causar problema. Perigoso você perder aquilo que você pagou anos para ter nas mãos do Senhor. Você não pode colocar o seu dinheiro na mão de gente imatura, porque você vai perder.
Você não pode colocar seus filhos na mão de pessoas imaturas para cuidar, porque uma hora vai acontecer um acidente. Você não pode deixar um idoso na mão de um imaturo, porque vai esquecer esse idoso lá no sol. Vai esturricar no sol, porque não respeita, vai largar lá e vai abandonar, vai deixar sem comida. Eu já vi isso, irmãos. Deixa sem comida, não dá banho. Ainda pega aposentadoria, ainda usa. Então, nós temos que, sabe, ter sabedoria e buscar em Deus o direcionamento de tudo. Então, Deus está falando para você, não se precipite em colocar coisas de responsabilidade na mão de um imaturo, porque você terá consequências. E eu estou chegando para te dar um grande livramento nesse sentido. Tem pessoas aqui que você estava querendo colocar responsabilidade na mão de alguém e essa pessoa imatura, Deus manda dizer para você, vai te trazer consequência. Não é porque você está vendo a aparência ou o cargo, ou porque a pessoa tem dinheiro, ou porque a família tem isso, que a pessoa não é imatura. Irmãos, o que eu conheço de filhos, de pais que têm bons negócios, têm patrimônio, têm dinheiro, que são extremamente imaturos, é surreal. Uma hora os pais vão morrer, vai herdar tudo, diante da imaturidade que tem, vai perder tudo que tem, vai acabar na pobreza. Porque não tem maturidade com nada. Vê o pai trabalhando, vê o pai tocando as coisas, mas é tudo no oba-oba. São imaturos. Na frente dos pais são de um jeito, fora dos pais é de outro jeito. Então Deus está falando para você, não se precipite nas tuas atitudes, nas tuas decisões, porque se você colocar coisas importantes nas mãos de gente imatura, você vai ter problemas e consequências. E depois não adianta falar que Deus não avisou, porque Deus nos avisa antes. Então guarda essa palavra no teu coração, Deus vai tirar. Tem coisas aí que já tinham sido providenciadas, Deus está falando para você, vai acontecer um rebuliço porque eu vou desmanchar, não vai levar adiante. Vai haver aí um contratempo, Deus manda dizer para você, para tirar essa pessoa imatura e colocar uma pessoa madura, responsável, que goste de você, que faça por amor, para você não ter prejuízo. Porque senão você vai se complicar. E deixa Deus arrancar, irmãos. Gente imatura do nosso lado só traz atraso. Gente imatura nunca vai entender o que você é. Você vai falar assim dela, estou num relacionamento imaturo. Já estou cansada. Não sei mais o que eu faço, estou cansado. Deus está usando a sua vida para fazer essa pessoa acordar. Chega uma hora que a pessoa não acorda, o que Deus faz? Deus afasta, Deus tira. Como que você vai ficar convivendo e tendo um relacionamento com uma pessoa que é imatura? Com uma pessoa que não pensa nas consequências, que só pensa nela mesma, que só age com infantilidade. Deus não tem isso para você, vai te envergonhar inúmeras vezes em várias situações da sua vida. Deus não tem vergonha para nós, irmãos. Então, acalma o teu coração, confia no que Deus está fazendo, porque o imaturo, ele tem capacidade de tudo, até de trair. E ele trai, sabe, sem pensar nas consequências. Ele é inconsequente em suas atitudes. E vai trazer sequelas gravíssimas para sua vida. Nada que Deus não consiga lá na frente restaurar. Tem coisa que não dá. Mas Deus vem, restitui, reforma, mas fica sequelas. Deixa danos na nossa vida. Então não escolha o caminho da dor. Já sofreu muito, já passou por muita situação difícil. Deixa Deus agir. Não faça sociedades com gente imatura. Não se precipite nas tuas atitudes. Porque senão você vai ter graves sequelas. Você não sabe do que são capazes essas pessoas imaturas. Elas não pensam no dia de amanhã, elas não pensam no outro, elas só querem o que é para elas. Só pensam nelas, são egoístas. E aí elas chegam, agem na imaturidade e depois você tem que pagar o preço. Aí fica a dívida para você pagar, vem traições que você não esperava. Deixa você com filhos aí, criando filho sozinho, porque é imaturo, não coloca comida dentro de casa, não tem caráter nenhum, e aí faz a sua vida um angu. Então, deixa Deus agir. Deus manda dizer para você, vou ter um encontro com o imaturo, vou tratar. Tem pessoas aqui que, no caso, Deus vai afastar, vai ter um reboliço para que haja um rompimento, antes que essa pessoa complique mais a sua vida. Porque tem coisas que estão acontecendo aí que você não está entendendo o que está acontecendo. Você está achando que a pessoa está sendo 100% naquilo. E, na verdade, ela está sendo imatura. Ela está tomando atitudes que ela não deveria tomar. Ela está sendo desonesta diante da imaturidade dela. E você já está sofrendo as consequências e os danos disso. E você ainda não percebeu. Só que Deus tira a capa. Deus vem e mostra o que está tudo oculto, o que está por trás disso.
Você só tem que aguardar. Guarda essa palavra, esse ensinamento no teu coração, na tua mente, todas as vezes que você for fazer algo. Que seja uma amizade que surge na sua vida. Senhor, é do Senhor? Eu posso ir em tal lugar? Eu posso conversar tal assunto? Busque Deus para tudo, irmãos. Deus é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Pai, Ele quer nos ouvir. E Ele está aí para nos orientar. Tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, por o Senhor nos alertar diante de tantas coisas que acontecem, que nós não conseguimos ver. Até porque o Senhor nos ensina a ter um coração puro, Pai. Diante do nosso coração puro, não vemos maldade nos outros, mas é só o Senhor que sonda o coração daquele que está mal intencionado contra nós. Que o Senhor venha tirar toda a imaturidade do nosso lar, da nossa casa, daqueles que nós amamos. Que o Senhor venha tirar toda a imaturidade das pessoas que nos rodeiam, que querem o nosso mal. Que o Senhor venha tirar todo o imaturo ou imatura que faz com que a nossa vida fique estagnada. Não deixe que tragam sequelas para a nossa história. Não permita, meu Deus, no nome de Jesus, que a gente venha ter danos. Leve isso para longe. Cicatrize os nossos corações. Não permita que nenhuma armadilha arquitetada por Satanás através desses imaturos venham prevalecer sobre a nossa história, venham prejudicar os nossos negócios, a nossa família. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos dar livramento. E nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Deixa Deus tirar, deixa Deus arrancar. Não queira ter amizade, irmãos, nesse sentido. É melhor você ter poucas amizades, mas verdadeiras. Ter amigos de Deus com você, do que você ter uma roda de amigos aí que só estão com você por aquilo que você possa oferecer momentâneo. Porque chega a ser ridículo, é infantil, é imaturo. A gente pode se reunir, tem famílias que se reúnem, é bonito, a gente vê amor e tudo, mas tem amizade que é nociva. Tem amizade que é tóxica e você não percebe, porque é tudo à base de festa, é tudo à base de churrasco, é tudo à base sabe, de riso, de risadas. Só que por trás disso, esses corações você não conhece. Você não consegue ouvir a conversa que essas pessoas têm no oculto. Você não sabe quem está te rodeando, mas Deus está aí para proteger você. Então, quando Deus desmanchar, deixa Deus levar para longe. Mais vale o seu casamento, mais vale a sua família unida, do que você ficar cultivando essas coisas ao seu redor. Deus manda dizer para você, quando eu tirar, você não vai nem sentir falta, você vai sentir alívio. Quando eu tirar, você vai sentir paz. Quando eu desmanchar todo esse amaranhado de Satanás, todo esse ninho de cobra, você vai ver que a sua vida vai fluir. Coisas que você não conseguia fazer, você vai começar a fazer. Às vezes você gasta tanto dinheiro com essas baladas, com essas reuniões, com essas bobagens, e Deus está querendo levar você para fazer viagens, conhecer lugares diferentes. Levar você para ter contato com pessoas diferentes, para usar você como um canal de bênção na vida de muitas pessoas. E tem casais que não crescem por causa disso, porque fica cultuando essas amizades. Não sai daquilo. E cria competição entre eles, cria rivalidade entre eles, cria inveja entre eles. Fica um querendo ser mais do que o outro. Deus não está nessas coisas, irmãos. Isso é imaturidade, isso é infantilidade, isso é falta do que fazer. Vai pôr esse povo para carpinar para você ver. Vai colocar esse povo no meio do mato lá, coloca lá uma enxada na mão para ver se você quer trabalhar. Então deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua história. Deixa Deus, sabe, concluir os projetos dele na sua vida. Deixa ele arrancar o que ele quiser arrancar. Porque ele sabe aquilo que faz mal pra gente, que atrasa o nosso caminho. Nós não precisamos disso. Irmãos, viver de aparência é a maior besteira que o ser humano faz. Uma hora as coisas desmoronam. Ninguém consegue manter capa e máscara muito tempo. Uma hora a situação vem, dá um chacoalhão, bate um vento que a gente não sabe nem de onde veio o vento, nem para onde ele está indo. Eu só sei que ele chega, ele destrói tudo. Ele vem devastando tudo. Então viver de aparência é um perigo. Tem pessoas que não conseguem sustentam só por um período. Às vezes dura anos. Mas chega uma hora que essas máscaras caem. Chega uma hora que essa capa aí ela não consegue sustentar. Chega uma hora que a situação fica difícil. Quer vender imagem do que não é para entrar em sociedade, para conviver com a elite da cidade, para poder ter oportunidade, para entrar em cargo tal, abrir porta tal. Isso é um perigo. São pessoas imaturas que agem desse jeito. Pessoas maduras, que têm maturidade, têm pé no chão. Caminham, sabe, sempre confiando em Deus e sempre fazendo as coisas com prudência. Porque tem muita gente aí que é bandido de colarinho branco. Tem muito bandido de gravata.
E as pessoas vão se enfronhando, vão entrando nessas famílias, não sabe de onde vem essa riqueza, não sabe como que estão prosperando, não sabe como prosperaram, mas tem um statuzinhos, aí começa a entrar dentro da imaturidade. Uma hora está enfiado no enrosco que não consegue sair mais. Uma hora a situação vem, a cobrança vem, porque Deus não tem culpado por inocente, a pessoa roda junto. Então deixa os imaturos viverem o que quiserem para lá. Não traga isso para sua vida. Viva com seu pé no chão, construa algo concreto, firme nessa terra, mas com honra, com a honra de Jesus, com a honra de Jesus Cristo, com a honra de Deus com você. Tenha uma família, mas caminhe com honra. Ah, aquela família ali não vamos mexer não. Aquela família Oliveira ali, ó, é uma família honrada. São trabalhadores, são honestos. Não toca naquela família não. Ah, aquela outra família ali, não põe a mão ali não, porque aquela família ali tem honra. É um povo trabalhador. E assim a gente vai construindo os nossos castelos, os nossos palácios, as nossas estruturas, com honra, irmãos. Porque Deus está conosco. Porque diante de tudo, o que mais vale é a sua honra. O seu nome vale muito mais do que todo o dinheiro do mundo. Uma pessoa que tem um nome, que tem honra, ela tem tudo. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem nome, não tem honra. São pessoas indignas de estar em determinados lugares. São pessoas indesejadas, têm muito dinheiro, mas ninguém quer por perto. Porque é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa imatura, uma pessoa que faz as coisas na base da inconsequência. E Deus não tem isso para nós. Tá? Guarda esse ensinamento de Deus, toma posse da sua vitória, deixa Deus agir, porque o que está vindo para você é restituição. Se você não tiver sabedoria, você vai perder sua restituição. Então deixa Deus tirar tudo aquilo que é nocivo. Lembra da história de Jó. Deus fez aqueles imaturos lá abençoarem Jó. Deus mostrou que era na vida deles. Imagina esse amigo de Jó ouvindo isso de Deus. Deve ter tremido dos pés à cabeça, de medo. Porque Deus está virado e Deus ia matar todo mundo. E por causa de Jó, Deus não matou esses 3 amigos. Então guarda essa palavra aí no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.